Pense por um momento no que você sabe sobre os grandes profetas da história. Imagine se eu lhe dissesse que há uma figura controversa, cujas origens e conexões com as Escrituras Sagradas permanecem desconhecidas para muitos cristãos. Hoje, revelarei a você uma história tão intrigante que poderá mudar completamente sua compreensão sobre as relações entre as religiões abraâmicas, e prometo que a revelação final será a mais impactante de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Profetizo neste momento que bênçãos abundantes e vitórias sem precedentes estão chegando sobre sua vida e sua família. Eu sou João Lima e você está assistindo ao canal Entre o Céu e a Terra, onde trazemos luz às histórias bíblicas que poucos conhecem. Antes de prosseguirmos com esta revelação extraordinária, peço que se inscreva agora mesmo no canal Entre o Céu e a Terra. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta verdade. Prometo que as revelações que compartilharei hoje poderão transformar completamente sua compreensão sobre a história bíblica e as origens do islamismo. Vamos ao tema. A história nunca contada de Maomé, o profeta excluído da Bíblia. Muitos se perguntam, por que Maomé, considerado por mais de 1,8 bilhão de pessoas como o último e mais importante profeta, não é mencionado na Bíblia? Haveria realmente alguma profecia sobre ele nas Escrituras que foi removida? Ou será que os textos bíblicos realmente anteciparam sua vinda? Para entendermos esta história fascinante, precisamos primeiro voltar às origens da linhagem de Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 12, encontramos a história de Agar e Ismael. Quando Sara não conseguia conceber, ela ofereceu sua serva Agar a Abraão, que concebeu Ismael. Deus disse a Agar, multiplicarei tanto os seus descendentes que não poderão ser contados. E sobre Ismael, o anjo do Senhor profetizou, ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta promessa é fundamental para compreendermos as raízes da história que estamos explorando, pois os árabes traçam sua linhagem até Ismael, e Maomé, nascido em Meca por volta do ano 570 d.C., seria descendente direto desta linhagem. O que poucos sabem é que a tradição islâmica afirma que Abraão e Ismael reconstruíram juntos a Caaba, o santuário sagrado em Meca. Segundo esta tradição, este local teria sido originalmente construído por Adão, destruído pelo dilúvio e depois reconstruído por Abraão e Ismael como um santuário dedicado ao Deus único. O que nos leva a uma pergunta crucial. Se Ismael recebeu a promessa de se tornar uma grande nação, e se Maomé é seu descendente mais ilustre, por que então a Bíblia parece silenciar sobre esta figura que mudaria o curso da história mundial? Para responder a esta pergunta, precisamos examinar algumas passagens bíblicas específicas que, segundo estudiosos, poderiam conter referências codificadas a Maomé. Vamos examinar agora algumas passagens bíblicas que, segundo certos estudiosos islâmicos, conteriam profecias sobre Maomé. A primeira está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, onde Deus diz a Moisés, levantarei para eles um profeta como você, do meio dos seus irmãos, porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Tradicionalmente, os cristãos interpretam esta passagem como uma profecia sobre Jesus Cristo. No entanto, eruditos islâmicos argumentam que esta profecia se refere a Maomé, baseando-se na expressão do meio dos seus irmãos. Eles afirmam que, sendo os judeus descendentes de Isaque, seus irmãos seriam os descendentes de Ismael, ou seja, os árabes, de onde surgiu Maomé. Outra passagem frequentemente citada está em João, capítulo 14, versículo 16, onde Jesus diz,
E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Os cristãos interpretam este Consolador como o Espírito Santo, mas estudiosos muçulmanos afirmam que a palavra grega parakletos, Consolador, seria uma modificação de periklutos, que em grego significaria o louvado, tradução similar ao significado do nome Ahmad, uma variação de Muhammad, Maomé. Interessante notar que o Alcorão, no capítulo 61, versículo 6, menciona explicitamente que Jesus teria profetizado a vinda de Maomé, chamando-o de Ahmad. Esta é uma das razões pelas quais muitos muçulmanos creem que referências mais explícitas a Maomé teriam sido removidas da Bíblia. Mas a verdade histórica nos mostra um cenário diferente. Os manuscritos bíblicos anteriores ao surgimento do Islã são consistentes com as versões que temos hoje, não havendo evidências de alterações substanciais nessas passagens específicas. Vamos agora examinar o contexto histórico do surgimento de Maomé. Nascido em uma Arábia politeísta, Maomé cresceu em uma sociedade onde as tradições abraâmicas circulavam através do contato com comunidades judaicas e cristãs. Por volta dos 40 anos de idade, ele relatou ter recebido revelações do anjo Gabriel na caverna de Hira, próxima a Meca. O que poucos cristãos sabem é que os primeiros ensinamentos de Maomé tinham muitos elementos em comum com o judaísmo e o cristianismo. Ele reconhecia Abraão, Moisés, Davi e Jesus como profetas autênticos enviados por Deus. Na verdade, Jesus, chamado Isa no Alcorão, é mencionado 25 vezes no livro sagrado do Islã e é altamente reverenciado como um poderoso mensageiro de Deus, nascido miraculosamente da Virgem Maria. Uma das diferenças fundamentais, no entanto, reside no entendimento da natureza de Jesus. Enquanto o cristianismo afirma a divindade de Cristo como parte da Trindade, o Islã o considera um grande profeta, mas apenas humano, rejeitando veementemente a ideia de Deus ter um filho. Mas o que esta história tem a ver com nossa fé cristã hoje? Por que deveríamos entender estas conexões históricas e teológicas? Compreender estas conexões históricas e teológicas é crucial para o cristão contemporâneo por várias razões profundas. Primeiro, nos ajuda a dialogar com nossos irmãos muçulmanos com conhecimento e respeito, cumprindo o mandamento de Cristo de amarmos até mesmo aqueles que pensam diferente de nós. Segundo, fortalece nossa própria fé, pois ao conhecermos as diferenças teológicas, podemos apreciar mais profundamente as verdades bíblicas que professamos. Se você está assistindo até aqui, peço que escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Seu comentário me ajudará a saber que este conteúdo está alcançando pessoas genuinamente interessadas na verdade histórica e espiritual. Vamos agora examinar um aspecto fascinante e pouco conhecido: a relação entre Maomé e os cristãos de seu tempo. Contrariamente ao que muitos pensam, os primeiros encontros entre Maomé e os cristãos foram bastante positivos. Segundo as tradições islâmicas, quando Maomé começou a receber suas revelações, ficou perturbado e temeroso. Foi sua esposa Khadija quem o levou a seu primo, Waraka ibn Naufal, um cristão nestoriano que conhecia as escrituras hebraicas e cristãs. Waraka, após ouvir o relato de Maomé, teria declarado: "Este é o mesmo anjo que Deus enviou a Moisés." Esta validação inicial por um cristão é significativa e raramente mencionada nas discussões sobre as origens do Islã. Outro evento pouco conhecido ocorreu quando os primeiros muçulmanos enfrentaram perseguição em Meca. Maomé aconselhou alguns de seus seguidores a buscarem refúgio na Abissínia, atual Etiópia, onde reinava um monarca cristão justo chamado Negus. Quando os perseguidores de Meca exigiram a extradição dos refugiados muçulmanos,
O rei cristão, após ouvir a recitação de versículos do Alcorão sobre Maria e Jesus, recusou-se a entregá-los, reconhecendo afinidades entre as duas fés. Estes episódios históricos revelam uma relação inicial muito mais complexa e amistosa entre o cristianismo e o Islã nascente do que geralmente se imagina. No entanto, à medida que o movimento fundado por Maomé cresceu e se tornou uma potência política e militar, as tensões com as comunidades cristãs e judaicas aumentaram. Divergências teológicas fundamentais se cristalizaram, principalmente em relação à natureza de Jesus Cristo. O Alcorão afirma categoricamente no capítulo 4, versículo 171: o Messias, Jesus, filho de Maria, foi apenas um mensageiro de Deus. Então, acreditem em Deus e seus mensageiros e não digam três, referência à Trindade. Desistam, isso é melhor para vocês. Deus é apenas um Deus, exaltado seja Ele acima de ter um filho. Esta rejeição explícita da divindade de Cristo e da doutrina da Trindade marca a diferença teológica mais profunda entre o cristianismo e o islamismo. Para nós cristãos, estas doutrinas não são negociáveis, pois constituem o cerne de nossa fé salvífica. Então, como devemos entender Maomé do ponto de vista cristão? Foi ele realmente profetizado na Bíblia? Ou seria ele um dos falsos profetas sobre os quais Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 11? Para responder a essas perguntas cruciais, precisamos voltar às palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Este critério de avaliação pelos frutos nos convida a examinar não apenas as doutrinas, mas também as consequências históricas e espirituais dos ensinamentos de Maomé. E aqui chegamos à revelação mais importante que prometi no início. A verdadeira compreensão cristã sobre Maomé deve equilibrar verdade histórica, discernimento teológico e amor ao próximo. Renomados teólogos cristãos como Kenneth Craig argumentam que devemos reconhecer sinceramente que Maomé pregou contra o politeísmo e a idolatria em sua época, chamando as pessoas de volta à adoração do Deus de Abraão. No entanto, do ponto de vista cristão, sua rejeição da divindade de Cristo representa um desvio fundamental da revelação plena de Deus em Jesus. O estudioso Miroslav Volf, da Universidade de Yale, em seu livro Alá, uma resposta cristã, sugere que cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus, embora com entendimentos diferentes sobre sua natureza. Esta perspectiva, no entanto, permanece controversa entre muitos teólogos evangélicos. O que é inegável é que Jesus nos chamou a amar todos os seres humanos, incluindo aqueles de outras fés. Isso não significa concordar com falsas doutrinas, mas sim tratar todas as pessoas com o respeito e a dignidade que merecem como criações de Deus. A história nunca contada de Maomé, portanto, não é tanto sobre sua presença ou ausência nas profecias bíblicas, mas sobre como nós, cristãos, devemos responder ao desafio teológico e missionário representado pelo Islã em nosso mundo contemporâneo. A resposta cristã autêntica deve ser fundamentada em três princípios. Primeiro, fidelidade inabalável à verdade bíblica sobre Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, conforme João capítulo 14, versículo 6. Segundo, conhecimento informado sobre as crenças islâmicas, evitando caricaturas e generalizações. E terceiro, amor genuíno pelos muçulmanos como pessoas por quem Cristo morreu. Se este tema tocou seu coração, convido você a se aprofundar nas Escrituras e buscar compreender melhor
Como podemos ser testemunhas eficazes de Cristo em um mundo plural? Lembre-se sempre, nossa missão não é apenas refutar outras crenças, mas demonstrar o amor transformador de Cristo. Se você ainda não é seguidor de Jesus Cristo, quero lhe dizer que não há profeta, por mais influente que seja, que possa substituir o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Jesus não é apenas um profeta. Ele é o Salvador que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, oferecendo perdão e vida eterna a todos que nele creem. Se você sentir o chamado de Deus em seu coração hoje, convido-o a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e a buscar uma igreja perto de sua casa para crescer na fé. Antes de encerrarmos, quero agradecer por você ter assistido até aqui. Se este conteúdo foi edificante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Confira estes 2 outros vídeos. Exploraremos a profecia oculta que previu a morte do Papa Francisco e a verdadeira história da Páscoa, o que nunca te ensinaram. Conteúdos que tenho certeza que vão fortalecer ainda mais sua fé. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.